Bom dia. Eu vou pedir para que todos vão se sentando, se acomodando, para a gente poder iniciar a nossa conversa. Bom dia a todos. Me chamo Débora, tenho a pele parda, cabelos castanhos, estão presos num rabo. Estou usando um colete laranja, onde se inicia com uma asa, MyPad finaliza com a outra asa. A letra D é um desenho de uma cadeira de rodas e uma pessoa sentada. Estou caminhando e segurando do meu lado a boneca do Eu Me Protejo. É uma boneca feita em tricô, ela é negra, ela tem uma deficiência no braço direito e está com a mão cindida à frente, dizendo o quê? Eu me protejo. Essa boneca é o símbolo do Eu Me Protejo. Por quê, né? É uma boneca negra. As crianças, a grande maioria das crianças que sofrem abuso ou exploração, a grande maioria são crianças negras e com uma deficiência, porque a dificuldade delas se comunicarem é maior. Vou colocar a Gigi aqui. Bom, nós somos do MyPad, o movimento, né, para acessibilidade e inclusão à pessoa com deficiência. Eu vou iniciar minha fala agradecendo, né, a todos os voluntários que aqui estão, às autoridades presentes, aos familiares, profissionais, aos colégios, aos conselhos que estão aqui. Muito obrigado por nos prestigiarem e virem aqui, né, conversar um pouquinho com a gente. Em 2019, o MyPad iniciou suas atividades, com a missão de transformar positivamente a vida das pessoas com deficiência. Neste intento, né, certos que a informação é capaz de salvar vidas, criamos o projeto Compartilhando Saberes, Transformando Vidas. Oferecendo à nossa cidade, né, o primeiro simpósio, que contou com a presença de 250 pessoas, dentre elas profissionais da área da saúde, da educação, pais de pessoas com deficiências. Neste ano, começamos com esse assunto, né? Tão importante, tão delicado. Um estudo divulgado pela Unicef em 2013 revelou que crianças com deficiência têm probabilidade 3 ou 4 vezes mais alta de serem vítimas de violência, seja negligência, violência física, psicológica ou sexual. Um ponto de atenção é a vulnerabilidade dessas crianças com dificuldade de comunicação, já que essa dificuldade pode prejudicar a capacidade da criança de relatar, denunciar as violações. Segundo dados coletados pelo Ministério da Saúde entre 2011 e 2017, do total de 58, 37 casos de violência sexual contra crianças de 0 a 9 anos, 1.910 vitimizaram crianças com algum tipo de deficiência. Fundamental para a proteção de qualquer criança e adolescente, a informação, o diálogo são extremamente importantes na prevenção do abuso. Então, hoje, para brilhantar nossa conversa, a nossa parceira, né, podemos contar sempre com a doutora Ana, segunda vez que a senhora está com a gente, né? Com muita honra, né, que eu vou chamar aqui do meu lado a doutora Ana Cláudia Brandão. Ela é médica, especialista em alergia e imunologia pediatra pelo Instituto da Criança FMU-USP, pediatra responsável pelo programa Síndrome de Down do Hospital Israelita Albert Einstein e membro da Down Syndrome Medical Interest Group e da Trissomia 21. É a nossa voluntária do projeto Eu Me Protejo. Então, dona Ana Cláudia, seja bem-vinda, muito obrigada e gratidão mesmo por estar aqui.
Bom dia, gente. Obrigada pela presença aqui de todos, obrigada pelo convite. E eu, como voluntária desse projeto Eu Me Protejo, tenho mais uma missão aí de propagar esse tipo de informação tão importante para a proteção das nossas crianças. Bom, vou me autodescrever também. Eu sou uma mulher de 58 anos, tenho uma pele clara, cabelo castanho acima do ombro, olhos castanhos, uso um óculos de armação preta, estou com uma camiseta branca e estampada a mascote aqui do nosso projeto, que é essa menina que a Deb já fez a descrição dela. Então, assim, eu sou aqui de Mariporã, né? Não sei se todo mundo sabe, eu nasci, cresci, me desenvolvi aqui, a minha família ainda mora aqui, então eu venho para cá toda semana ver o meu papai, meus irmãos, meus sobrinhos, e acabei depois fazendo faculdade e tudo, e tendo a minha vida profissional em São Paulo, mas assim, vizinhos, né? Então, eu estou sempre aqui. Então, o que eu vim conversar hoje com vocês é sobre essa questão da... Preciso ficar aqui nesse... eu vim conversar com vocês sobre o projeto, esse projeto que eu sou voluntária, são mais de 50 profissionais das mais diversas especialidades e profissões, né? Então, a gente tem lá psicólogas, assistentes sociais, delegadas, policiais, membros de conselhos tutelares, temos pais, mães de pessoas com deficiência, eu acho que de médico, acho que tem eu e mais uma. Então, assim, são vários profissionais que fizemos um grupão para a gente dar corpo a essa questão da cartilha, que eu acho que é o nosso principal instrumento de levar essas informações para as famílias, para entenderem que precisam educar suas crianças nessa questão da proteção do corpo. Então, eu vou contar aqui um pouquinho da história do Eu Me Protejo. A cartilha, acho que eu vou ficar aqui, é melhor. Ela foi elaborada, ou pensada inicialmente, pela Patrícia Almeida, que é uma jornalista que atualmente mora em Brasília, mas assim, ela faz parte de corpo diplomático, o marido lá em Brasília, então moraram em vários países, melhorou, em vários países, e quando eles retornaram para o Brasil, que foram morar em Brasília, a Patrícia, que tem 3 filhas, e a mais nova é a Amanda, que tem síndrome de Down e uma necessidade complexa de comunicação, ela tem muita dificuldade na comunicação. Ela se viu com uma questão de como proteger a Amanda de qualquer situação de violência por conta de vulnerabilidade. E ela fez uma cartilha bem assim caseira, né? Mas com os desenhos, com linguagem simples, com ilustrações, para que a Amanda pudesse entender, e levou essa cartilha numa reunião de pais lá de Brasília, de pais de pessoas com deficiência. Lá tinha uma psicóloga que se interessou muito, ela falou assim, nossa, eu trabalho com crianças vulneráveis, esse tipo de material tem muita serventia para a gente lá no projeto. E daí, então, a Patrícia, ela é uma super empreendedora, tudo que ela toca a mão, a coisa voa. Convocou, então, pessoas conhecidas, eu, entre elas, para a gente formar esse grupo, que, então, formou um grupo de WhatsApp. A gente fez tudo pelo WhatsApp, porque cada um está num canto do Brasil, e a gente ajudou, então, a dar corpo à cartilha atual, a formar o nosso site, que eu vou mostrar para vocês o tanto de material que a gente está lá, não se resume só à cartilha, e foi assim que começou. Então, inicialmente, eu queria mostrar, ela já contou para vocês alguns números, né, do que a gente tem de dados que são assustadores em relação à violência contra as crianças, mas, assim, 2 em cada 3 vítimas de estupro são meninas com menos de 13 anos. Quando a gente fala em relação às crianças com deficiência, a gente tem que, até os 18 anos, 1/3 delas sofre alguma violência. Então, assim, dentro da vulnerabilidade da infância, as crianças e adolescentes com deficiência têm ainda mais vulnerabilidade, né? E por que isso acontece? Justamente por algumas
dificuldades na comunicação, né? Às vezes tem deficiência visual, que não está conseguindo ver até o abusador e o que ele está fazendo. As crianças que têm questões de comunicação, né? Não conseguem contar, ou muitas vezes até conseguiria contar, mas não são informadas de que aquela situação é uma situação de abuso e que isso tem que ser contado. Então, assim, esse trabalho de informação com as crianças é para todas as crianças, com e sem deficiência. Nossa cartilha, ela tem umas características, o projeto, que tem uma acessibilidade muito grande. Então, assim, mesmo pessoas que não são ainda alfabetizadas, ou mesmo adultos que não sejam alfabetizados, pelas ilustrações, consegue trabalhar com a sua criança em casa, ou mesmo a criança que não sabe ler ou escrever, consegue entender toda a mensagem dessa cartilha. Então, aqui, vamos falar de alguns dados, né? Eu separei 3 slides com esses dados. São dados assustadores, né? Esse aqui são dados do Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, onde a gente pode fazer denúncia de várias violações, não só em relação à violência sexual. Mas a violência contra crianças e adolescentes, em classificação ali no Disque 100, é a 4ª violação mais denunciada, né? Quando a gente vê o gênero das vítimas, na maioria dos estudos e das estatísticas, a gente vê que mais ou menos 80% delas são meninas e aproximadamente 18, 20% são meninos. E ainda tendo em conta, gente, que todos esses dados são subestimados, né? Acredita-se assim que a grande maioria, mas assim por volta de 80% desses casos de violações contra crianças não são denunciados. Então, o que a gente está vendo aqui é a pontinha do iceberg. E quando a gente fala em violação contra meninos, existe também um tabu ainda maior de que o menino, a família ainda tem mais vergonha ou constrangimento em denunciar. E, às vezes, isso é tido como uma espécie de iniciação sexual e não é vista como uma violação ao corpo dessa criança. Então, a gente tem muitas questões. Outra questão importante, mais de 70% desses abusos acontecem dentro de casa. Então, assim, não é a pessoa da rua, não é o desconhecido, são pessoas da família ou então que tem algum vínculo com essa criança. Isso, quando a gente vai falar em proteção, é um dado muito importante, e por isso que a gente insiste muito que esse tipo de projeto tem que estar nas escolas, porque, às vezes, as crianças estão morando com seus abusadores, na maioria das vezes, ou ele está ali por perto, e, às vezes, não é de interesse do abusador, obviamente, que essa criança tenha esse tipo de informação. Então, a escola vai servir como a fonte da informação e, inclusive, às vezes, a origem da onde a suspeita ou onde a criança consegue contar o que está acontecendo, né? Aqui dados da segurança pública. Então, ali, ó, a cada 1 hora, 4 meninas sofrem alguma violência sexual. Então, enquanto a gente está aqui, serão 8 meninas. Só nesse tempo que a gente está aqui, nesse espaço. Então, é uma coisa que acontece muito comumente. De novo ali, né, ó, quase 76% das vezes a vítima tem convívio com o seu abusador, então acontece ali dentro de casa, e a idade média, meninas 13 anos, meninos 7 anos, mas a gente sabe que um grande percentual de abuso acontece em crianças pequenas de 1 a 5 anos. Então, são dados assustadores, né? Mas aqui, dados do Ministério da Saúde, a questão de etnia, raça, né? Quase metade das crianças são negras, certo? O perfil do agressor, 87% do sexo masculino e quase 65% aqui
tem algum vínculo com as crianças. E também mostrando que a maioria dos casos ocorrem dentro de casa. Então, isso levanta para a gente essa questão do quanto é importante informar para que essas crianças possam reconhecer situações de abuso. O que acontece é que, muitas vezes, as crianças não sabem que aquele comportamento daquele adulto, que às vezes nem é adulto também, né? Adolescentes também podem abusar de crianças, então nem sempre é um adulto, pode ser um jovem. O quanto esse assunto é importante de a gente falar. E o que acontece que a gente não fala, né? Por que a gente tem muita resistência sobre esse assunto? Então, assim, é um assunto que constrange muitas famílias, que você não sabe como tocar no assunto, né? Medo, vergonha, a gente acha que aquilo não vai acontecer na nossa família. Muita gente tem esse engano, na verdade, de que não vai acontecer, que está todo mundo ali. E, assim, tem um imaginário de que o abusador, ele tem uma cara brava, é um monstro. O abusador não tem cara de nada. Ele é uma pessoa que vive no nosso convívio, que a gente vai tomar uma cervejinha no final de tarde, que a gente convida para jantar na nossa casa, no churrasco. Esse é o abusador. Ele não tem nenhuma característica que a gente possa reconhecê-lo. Então, por isso, é muito importante que as crianças sejam informadas, né? Porque se a gente não falar, a gente vai deixar essas crianças ainda muito mais vulneráveis, né? Então, assim, não adianta querer proteger a criança desse assunto, porque, na verdade, você não está protegendo, você está deixando essa criança ainda mais sujeita a sofrer qualquer tipo de violência. Tá? Aqui, só para lembrar que a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente desde a década de 90, né? Então, assim, já tem mais de 30 anos o ECA, e o ECA está dizendo que esse tipo de ação e de informação precisa chegar nas crianças, seja um assunto da família, seja um assunto da escola, e o que a gente vê é que isso não acontece. Então, aqui falando do Eu Me Protejo, eu já falei isso no começo, né, da característica do nosso projeto, mas a gente pensou assim, numa estratégia para facilitar a conversa, seja dos familiares, seja na escola, seja nos grupos, por exemplo, de igrejas. Todo mundo pode falar sobre esse assunto, né? Dos grupos de igreja, de catequese, no clube. Não tem lugar onde não se possa educar as crianças nesse sentido. E todo mundo tem que estar muito à vontade e entender a importância disso. Isso que é importante. A gente não são lesões físicas, traumas emocionais e psicológicos que a gente sabe. Muitas vezes a gente vê aí nas mídias, ainda mais agora, no Maio Laranja, né, que é esse mês de consciência aí da importância do combate ao abuso e à exploração sexual infantil, a gente vê mulheres adultas só conseguindo tocar nesse assunto depois de décadas que sofreram esse abuso lá na infância, porque isso causa um trauma emocional, psicológico, dificulta relacionamentos durante toda a vida, e o abuso também causa morte, né? A gente sabe que crianças morrem por algumas questões de abuso. Então, é um assunto que a gente não pode deixar de lado. E aqui, vocês têm a cartilha aí, o que vocês vão ver de característica nela, né? Ela tem um texto em linguagem simples. Então, linguagem simples é aquele tipo de linguagem que a maioria das pessoas entende. A gente escolhe palavras mais simples, sem palavras difíceis de saber o significado ou de pronunciar, né? De modo que todo mundo possa entender. Ela tem as ilustrações
totalmente pensada para poder fazer esse tipo de trabalho. São ilustrações que não constrangem. Então, mesmo quando a gente vai falar das partes íntimas, ninguém está peladinho aqui, né? Porque muitas famílias, se tivesse um corpo nu aqui, já ia ficar constrangido de falar isso para suas crianças. Então, a gente tomou esse cuidado que as partes íntimas estão cobertas, né? Então não causa nenhum constrangimento. Vocês vão ver aqui na nossa cartilha, em nenhum momento tem a palavra sexo, sexual, porque as pessoas confundem informação para proteção do corpo com educação sexual. Isso aqui não é educação sexual. Certo? Isso aqui é uma educação para a proteção do corpo. Então, quando a criança aprende a proteger o seu próprio corpo, ela está menos vulnerável a esse tipo de violência. Mas a gente não precisa falar de sexo em momento algum, né? Então, isso também, as igrejas, às vezes, né, as igrejas que têm grupos com crianças, às vezes as pessoas que estão lá trabalhando se constrangem por conta de falar do assunto, mas aqui não causa nenhum constrangimento, tá? Que mais? Acho que uma outra coisa importante. A gente tem diversidade aqui, né? Então, tem crianças brancas, crianças negras, crianças com deficiência, sem deficiência, justamente para a gente entender a diversidade de corpos, de habilidades, né? E de tudo que a gente está falando aqui hoje, que é muito importante. E aí, eu quero... Essa parte aqui da minha apresentação vai aparecer vários slides com mito e realidade, né? Isso não está na cartilha, mas está no nosso site, que daí depois eu vou pôr o endereço do site também. Mas, assim, são mitos e realidades que, muitas vezes, as famílias se baseiam nesse tipo de entendimento para não conversar com suas crianças sobre o assunto. Né? Então, primeiro mito, as crianças raramente são vítimas de abuso sexual. Bom, a gente viu aí todos os números, isso, quem não sabe disso está muito mal informado. Né? Então, 1 a cada 4 meninas, 1 a cada 6 meninos são vítimas de abuso sexual antes dos 18 anos. Outro mito, esse tipo de coisa não acontece onde a gente mora. Bom, a gente sabe que também o abuso sexual não tem nenhum limite de classe social, né? Então, pode acontecer nas comunidades, pode acontecer nos bairros mais chiques que você possa imaginar, não tem nenhuma diferença, né? Não tem diferença também em religiões. Quanto a gente fica sabendo aí de denúncias, seja na Igreja Católica, em qualquer outro tipo, existem religiosos também que praticam abuso sexual, então não tem esse limite, né? Não tem limite também de ser branco, preto, índio, indígena, asiático, não tem nem limite nenhum, acontece, universal, infelizmente, acontecendo em todas as realidades que a gente tem. Não deixamos nossos filhos se aproximarem de estranhos. Isso aqui é um equívoco absurdo. A gente acabou de ver que quase 80% dos abusadores são familiares ou conhecidos. Não é a pessoa da rua, né? Então, não adianta você deixar sobre cuidados de alguém que é conhecido da família, porque essa pessoa pode ser uma abusadora. Então, assim, a gente precisa informar as situações de abuso para que as crianças consigam reconhecer e denunciarem. Meu filho não tem idade suficiente para esse tipo de conversa. A conversa, vou falar de novo, não é sobre educação sexual, é proteção do corpo. Então, é conhecer as partes íntimas, é saber que ninguém pode tocar nas suas partes íntimas, que tem algumas situações ali que são inadequadas e ela precisa entender, né? E crianças pequenas, a gente faz musiquinha para crianças de 2 anos e meio, ensinando cabeça, cabeça, corpo, joelho e pé, não é isso? Então, assim, se a criança sabe que isso é mão, que isso é perna, ou que isso é coxa, braço, por que ela não pode saber o nome da mama? Por que ela não pode saber vulva?
pênis, bumbum, tudo isso é parte do corpo. A gente tem que desmistificar isso e eles entenderem. E uma coisa importante, falar o nome adequado. Né? Porque às vezes a gente, tudo bem, você quer chamar de pepeca, pipiu, bilau, sei lá, tem 300 mil nomes para vulva e tem 300 mil nomes para pênis, não é? A gente teve até a Neuza, que é a outra autora, junto com a Patrícia, né, as autoras principais, ela faz muito trabalho com crianças vulneráveis lá em Brasília, e tem uma coisa que ela conta, que a menina denunciou, contou para a professora que o avô lambia a bolachinha. Então, assim, bolachinha não é... E às vezes a pessoa pode não levar, não considerar isso como... Então, assim, ensine o nome adequado. Você pode chamar alguma coisa aí mais carinhosa, mas a criança precisa saber que aquele, que vulva, que pênis, que nádega, que ânus, que, sei lá, o nome certo são partes íntimas e que aquela parte do corpo pertence a ela, geralmente está coberta e que ninguém pode tocar, só a pessoa que ela confia. E ela vai eleger ali, junto com o adulto, que é o cuidador dela, quem é a pessoa que ela confia que pode tocar. Né? Esse tipo de conversa pode assustar as crianças. De jeito nenhum. Vocês veem na cartilha uma conversa muito simples, lúdica, aprender parte do corpo, entender situações. Então, assim, não assusta as crianças ficam muito mais informadas, empoderadas e protegidas. Né? Eu saberia se algo estivesse acontecendo com meu filho. Nem sempre. A gente não vê aí, as pessoas conseguem falar sobre isso décadas depois. Né? Então, assim, e geralmente o que acontece? Existem alguns sinais, então, assim, às vezes as crianças... Às vezes não, na maioria das vezes as crianças mudam o comportamento. Né? Às vezes eram crianças extrovertidas, que fica uma criança bem retraída. Às vezes tem alterações do sono, ou dormem mais, ou dormem menos, ou sono agitado. Às vezes crianças voltam a fazer xixi na cama. Às vezes mudam o seu vocabulário, crianças começam a falar palavrões, uma coisa que não acontecia. Tem crianças, por exemplo, que arrancam, então, assim, arrancam o cabelo, arrancam sobrancelha. Então, assim, tem muitos sinais. Obviamente que existem outras questões que podem dar esses sintomas, mas como o pai, a mãe está ali conhecendo a sua criança, a tia, a avó que convive, percebe alguma mudança, precisa entender o que está acontecendo. E uma das situações que pode estar acontecendo é sofrendo algum tipo de violência. E outra, essa coisa de que pai ou mãe sempre vai saber. O abusador, ele faz ameaças. Né? Então, isso é uma característica do abusador. Então, primeiro que ele fala que aquilo é só uma brincadeira, é um carinho, mas não pode contar para ninguém. É o nosso segredo. Então, essa é a maneira de agir do abusador. Se você contar, vai acontecer isso com a sua mãe, ou vai acontecer isso com seus irmãos, ou vai acontecer aquilo com você mesma, né? Ou com você mesmo. Então, essa questão de que a criança sempre fala, não é verdade. Por isso que ela tem que estar informada e entender que ela tem um adulto de confiança para poder sempre contar e ter a proteção que ela precisa. Aqui, mesma coisa, né? Meu filho me contaria se acontecesse com ele, que a gente já comentou. Nunca deixamos nosso filho sozinho com adultos. Eu já falei, às vezes o abuso não acontece com um adulto, pode ser uma criança mais velha, por exemplo, ou um adolescente. Né? Falar sobre esse assunto coloca pensamentos na cabeça. Então, mais uma questão, né, de confundindo educação para a proteção do corpo com educação sexual. A gente não está falando aqui de sexo, né, a gente está falando de proteção. Isso nunca vai acontecer com o meu filho. Então, assim, são vários mitos que a gente tem que acabar com eles para que as pessoas entendam o quão necessário é esse tipo de informação chegar
para todas as crianças, né? E aqui os próximos slides são sobre o que a gente vai encontrar na cartilha, quais as informações que a gente encontra ali, e mesmo que a pessoa não tenha cartilha, quais as informações que essas crianças precisam ter para se sentirem protegidas e serem protegidas realmente, né? Lembrando que isso pode ser conversado com as crianças desde muito pequenas, né? 2 anos e pouco, 3 anos, as crianças já conseguem entender o nome das partes íntimas e que elas devem ser protegidas, pelo menos isso, tá? Então, o que as crianças precisam saber? Primeiro, nome das partes íntimas, quais são as partes íntimas. Então, a gente coloca na cartilha que, geralmente, as partes íntimas são aquelas que são cobertas por calcinha, cueca, top, né? Então, a mama, a vulva, o bumbum, o pênis, são partes íntimas. Mas a gente também tem partes do corpo que estão descobertas e que podem ser usadas também no abuso. Por exemplo, a boca. Né? Não é uma parte, assim, ela é uma parte íntima, mas não está coberta. A mão, a gente usa a mão para várias coisas, mas ela também pode ser convocada pelo abusador para fazer determinadas questões que se configuram abuso. Então, é importante que as crianças saibam de tudo isso. A criança precisa ter orgulho do corpo. Então, assim, não importa como seja esse corpo, se tem deficiência, se não tem deficiência, ela precisa ter orgulho, porque quando ela tem orgulho, com uma autoestima, isso é um trabalho da família, construir essa autoestima dessa criança, né? Quando ela tem orgulho do seu corpo, ela tem a coragem de proteger mais esse corpo. Então, é importante que a gente construa aí essas crianças com autoestima, com orgulho do próprio corpo, porque isso faz diferença. Que ela é dona do seu corpo, que ninguém pode tocar sem autorização. Ou aquelas conversas, a gente vai ver mais para frente. Algumas pessoas do convívio, porque crianças precisam de cuidado, certo? Muitas crianças pequenas, a gente precisa ajudar o banheiro, tomar banho, às vezes se alimentar. Então, assim, existe o adulto ali, o seu protetor, que cuida de você. Mas outras pessoas não podem tocar nas suas partes íntimas. E a gente precisa também parar com algumas coisas que a gente estimula, às vezes, nas crianças, que é do tipo, dá um abraço no fulano, dá um beijo no fulano, que são pessoas que não são parentes próximos da família, são amigos nossos, às vezes, a gente quer que o nosso filhinho chegue lá, né, 3, 4 aninhos, ai, que fofinho, dá um abraço em todo mundo. Isso não, né? E se a criança der, ok, mas assim, não obriga, não fala assim, ai, que feio, não deu um beijo nesse tio, ai, que mal educado, não deu um abraço. Não é isso. A criança ela tem que se sentir à vontade. Então, assim, se ela falar um boa noite, bom dia, olá, tudo bem, não exija contato. Isso, a criança tem, ela tem esse direito de dizer, eu não quero ficar abraçando todo mundo e nem beijando todo mundo. A questão do adulto aí de confiança, que é aquele que pode ajudar no banho, se alimentar, a limpar quando vai ao banheiro. Então, assim, claro que crianças precisam desses tipos de cuidados, mas precisam ser conversado com a criança. Olha, eu, a mamãe ou o papai, e a gente dando conta dessa informação. Em relação a consultas, sim, o médico, a médica pode examinar a criança. Inclusive, às vezes, precisa examinar as partes íntimas, faz parte do exame físico. Só que precisa ter sempre alguém acompanhando, o seu adulto de confiança. A gente já viu aí também notícias de médicos e médicas abusadores, certo? Então, assim, ninguém está livre de poder cometer esse tipo de atrocidade, né? Saber que é errado tocar nas partes íntimas. Então, vocês estão vendo as ilustrações? São as mesmas ilustrações que tem nas cartilhas, né? Saber que é errado bater, fazer ameaça, né? É errado. Saber respeitar o corpo do outro. Então, quando a gente está aqui conversando com a nossa criança sobre a proteção do seu próprio corpo, e ela entender que o seu corpo é dela e precisa ser respeitado,
a gente também está ensinando a proteção, a ela entender que ela precisa respeitar o corpo do outro. Porque ela não pode tocar, da mesma maneira que ninguém pode tocar sem permissão dela, ela também não pode tocar o corpo do outro. E, às vezes, a gente, com isso, com esse tipo de educação, a gente também está fazendo uma prevenção para futuros crianças ou pessoas que possam praticar violência contra o corpo do outro futuramente. Então, um trabalho também preventivo de proteção a agressões, né? Reconhecer situações de perigo. Então, isso é muito importante também, né? Então, a gente precisa falar dessas situações que podem levar ou caracterizar uma situação de abuso. E abuso não é só físico, né? Então, assim, às vezes o abuso acontece sem nenhum toque. Por exemplo, online, na internet, ou presencialmente, quando a pessoa filma essa criança, pede para mostrar a parte íntima, quer dizer, ela nem foi tocada, mas fotografar a parte íntima, filmar a parte íntima, ou filmar uma criança, isso é abuso. Pela internet, isso também acontece. Então, assim, todas essas situações precisam ser conversadas com essa criança para ela reconhecer naquele momento. Então, se ela está brincando ali no parque, vem um adulto, sei lá, levanta sua camiseta. Ela falou, não, isso aí não está certo, né? Ou vai ao banheiro, algum adulto entra junto, ela precisa ter a desconfiança do que está acontecendo aqui. Se alguém pede para sentar no colo, toca no seu corpo, tudo isso precisa ser conversado para ela reconhecer essa situação e aí ela contar para o seu adulto de referência o que está acontecendo. Então, todas as situações possíveis de abuso a gente tem que contar para essa criança. E caso ela sinta que ela está ali dentro dessa situação que está esquisita, ou mesmo sofrendo um abuso que ela está reconhecendo de tocar no seu corpo, ela precisa ser ensinada a fugir, sair, dizer não, empurrar, fazer alguma coisa para se proteger, porque ela reconheceu que aquilo não está adequado. Então, ela precisa, a gente tem aqui a nossa mascote, que é com essa mãozona aqui, falando para, chega, não, sai para lá, qualquer coisa, mas ela precisa se proteger, entender que ela precisa sair daquele lugar. Depois disso, ela precisa aprender a contar. Ela precisa entender que ela precisa contar o que aconteceu. Então, se ela conseguiu sair daquela situação, ou até não conseguiu sair dessa situação, quando a questão é consolidada, ela precisa saber que precisa contar para alguém, né? E aí, quem está aí fazendo todo esse trabalho de informação com ela, vai contar para ela quem é a pessoa de referência. Pode ser na escola, a professora pode falar, se acontecer alguma coisa, vocês podem falar para mim. Em casa, vocês podem falar para a mãe ou para o pai, depende de quem está fazendo, né, todo esse trabalho. Na igreja, catequista. Então, quem estiver trabalhando com a criança, pode se colocar como um adulto que ela pode contar o que está acontecendo, né? Essa questão do segredo. Então, falar para a criança, olha, ninguém pode falar para você que você não pode contar alguma coisa para mim. Né? Não existe essa questão de segredo, de alguma coisa entre você e outra pessoa. Precisa contar, porque o abusador é uma tática que a gente vê em a maioria das histórias de abuso, que o abusador usa como um segredo daquela situação, não conta para ninguém. E, às vezes, ele oferece muitas coisas para as crianças, doce, compra presente. Então, assim, é uma prática bastante comum aí entre essas pessoas. E uma coisa importante, que acaba muitas vezes a criança não contando, o adolescente não contando, que é a questão da culpa. E muitas vezes a gente vê que famílias não denunciam porque colocam a culpa na vítima, né? Do tipo, você provocou, você... Sabe, assim, num tipo de situação que a criança se vê super indefesa e, às vezes, quem está ali no entorno para proteger, não protege, muito pelo contrário, não denuncia, a situação continua, porque a gente vê histórias de anos de abuso, sem ninguém saber,
ou às vezes sabe, tem conivência de algum familiar, e essa denúncia não acontece e a criança não tem a sua proteção. E ficar longe, obviamente, daquela pessoa, né? Se ela conseguiu reconhecer que aquela pessoa está fazendo coisas ou propôs coisas que não devem acontecer, ela evitar de estar num ambiente com essa mesma pessoa. Então, assim, a intenção de todo esse projeto, que não se resume só à cartilha, mas acho que a cartilha assim, é uma vacina, né? Acho que, como a gente fala que vacina ela tem a intenção de prevenir, de proteger contra alguma doença, esse trabalho aqui, essa cartilha, ela é uma vacina para essas situações de abuso contra as crianças, né? Porque ela protege justamente porque ela traz a informação que a criança precisa, né? Então, tanto para educadores, para pais, para todos os outros ambientes aí que eu falei para vocês, onde pode ser trabalhado esse tipo de informação. Aqui só voltando, então, toda a característica, né? Lá no site a gente tem, além da cartilha, porque assim, todo o nosso material é gratuito, né? Então, eu até estava falando com o Rogério, que, por exemplo, qualquer instituição aqui da cidade pode imprimir as cartilhas, ela é livre para impressão, para o download, pode colocar, inclusive, o logo aqui. Só não pode fazer propaganda política, então não pode ter nome de político e nem de partido, porque a gente é um grupo apartidário, certo? Mas pode colocar aqui prefeitura, câmara, conselho tutelar, sei lá, quem quiser, a escola. Então, assim, ela é livre para impressão. Né? E é importante assim, que leve para as escolas e as professoras façam. No próprio site a gente tem vários vídeos com a Neuza, que é a psicóloga, com a Patrícia, fazendo capacitação, inclusive, de professores, né? De como usar esse material com as suas crianças nas escolas. Isso é muito importante. Então, se isso aqui chegar nas escolas, vai fazer diferença na vida assim, de milhões de crianças. A gente pode estar protegendo e evitando que essa crueldade aconteça, que esse crime aconteça com muitas crianças. Lá também a gente tem jogos, aqui tem livrinhos, tem material para imprimir. Eu aponto aqui, estou achando que eu estou apontando lá. Mas tem material para imprimir, para pintar. Né? Então, assim, tem muito material lúdico que as professoras, quem estiver trabalhando, podem usar, junto com a cartilha, um outro material para falar do mesmo assunto. Tem teatro de fantoches com histórias sobre isso e com informações, que são esses dois personagens, o Chiquinho e a Mariela, que falam das partes íntimas, então, uma maneira também bastante lúdica de falar com as crianças. Prancha de comunicação, a gente também tem lá justamente para pessoas com deficiência que têm necessidades complexas de comunicação, que você usa esse tipo de prancha que tem lá os pictogramas, né, para ela apontar a parte do corpo, para ela apontar quem está fazendo algo, o tipo de sentimento. Então, isso é muito importante, traz uma acessibilidade importante para as pessoas que têm questões de comunicação. Então, também tem lá essa prancha, pode imprimir, né? Tem vídeos, tem música, tem vários materiais que podem ser trabalhados com as crianças. A gente ganhou 2 prêmios já com esse nosso projeto, o prêmio Neide Castanha e o ano passado o prêmio Acessibilidade, porque também a gente tem lá a cartilha, a gente tem com audiodescrição, né, para as pessoas com deficiência visual, a gente tem com janela de Libras, para as pessoas com deficiência auditiva. Então, todo tipo de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Tá? Que mais? Aqui, só para a gente terminar, então, mostrando aqui o nosso site. Né? Tudo isso que eu falei tem no site. Tem muito mais informações também, tem todos esses números que eu disse, os links para esses estudos, né, dessas estatísticas, para quem quiser saber mais. Tem
material para os pais, mais informações, tem todas as cartilhas, a gente tem a cartilha também traduzida para o espanhol, traduzida para o inglês, do mesmo jeitinho, né? Mas tudo aqui falado em espanhol e inglês. A gente teve a visita agora de uma psicóloga da Bolívia que viu, conheceu aí na internet, ela veio, fez uma certa formação lá com a Patrícia e com a Neuza, e está levando, que em espanhol chama Eu Me Cuido, e então está propagando. Então, assim, existem várias possibilidades de usar o material, e aqui o nosso Instagram, né, onde a gente consegue colocar bastante nossos eventos. Recentemente, a gente ganhou apoio agora do Ministério dos Direitos Humanos, né, com o nosso ministro Silvio de Almeida. Então, teve um evento por conta do 18 de maio, né, que é o dia do combate ao abuso e à exploração sexual, teve um evento lá no Planalto. Então, assim, a gente está conseguindo chegar a muitos locais. Tem uma delegada de Andradas, que é em Minas Gerais, que ela está fazendo, também conheceu o nosso projeto, entrou para o nosso grupo e está fazendo um trabalho espetacular lá na região de Andradas e cidades vizinhas. Então, assim, é super possível propagar esse tipo de informação, entender a importância de que as crianças precisam ter chegar essa informação para elas, para que elas sejam protegidas, né? E a gente previna antes de acontecer. Porque, assim, a prevenção, que nem estava no primeiro slide, a prevenção ela só é eficiente se a violência não acontece. Né? Então, todo esse trabalho de prevenção é importante. Obviamente que, quando acontece a violência, e a violência é denunciada, todo o processo que acontece depois, tem o pessoal aqui do Conselho Tutelar que pode falar muito melhor do que eu. Então, assim, as denúncias, como você tem que escutar essa criança, existe toda uma técnica especializada, que é a escuta especial, a escuta especializada, que tem uma formação, porque também não dá para você ficar pedindo para a criança repetir toda hora o que está acontecendo, precisa ser uma conversa preferencialmente única, você escutar o que ela está dizendo, anotar os termos que ela usa, não ficar direcionando a conversa, né? Precisa ser um depoimento livre. Então, existe toda uma formação, uma capacitação para que esse processo, quando a denúncia acontece, para toda investigação, existe uma coisa bem específica para esse tipo de violência, mas a gente quer que a gente nem precise chegar lá. A gente quer que as crianças sejam protegidas e consigam entender que o corpo é delas, que não é para tocar, e que, eventualmente, reconheçam situações, e, quando reconhecer as situações, não sai para lá, xô, o corpinho é meu, não pode acontecer, né? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui, só para mostrar que a gente tem apoio institucional da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e várias outras aí entidades, e agora, recentemente, do Ministério dos Direitos Humanos. Tá bom? Obrigada. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Oi, sou a Débora. Não me chama de senhora, né? Pelo amor de Deus. Ana Cláudia. Queria compartilhar só uma situação que
conversando, falando, eu falei, realmente eu não posso fazer mais isso com a minha filha. Eu tenho uma filha de 9 anos, Lara. A Lara é deficiente visual por conta da prematuridade extrema. E a Lara, lógico, o sentido dela mais aguçado é a audição. E normalmente eu, mãe, muitos amigos, normalmente a gente se encontra e todo mundo quer abraçar, quer beijar a Lara, né? E aí eu falo, meu, que vergonha, a menina empurra todo mundo, não quer falar, mas por quê? Normalmente a Lara dá um beijo e abraça pessoas que eu tenho muito convivência diária, porque ela já reconhece a voz, ela sabe. Então agora a mãe aqui vai entender que realmente ela está certa, né? E é eu que estava errada. A gente não é contra o Obrigada. afeto, mas a gente tem que entender que isso tem limite, que tem que respeitar a vontade da criança e realmente ensinar a criança a sair abraçando todo mundo, beijando todo mundo, porque a gente quer, não está certo, né? Não. Ué, mas tem que falar. Mas eu acho de você tem que falar para ela que não é que é inadequado, né? Porque às vezes a gente vê, o que, que a gente vê? Crianças pequenas, então 3, 4, 5 aninhos, ai, super fofinho, né? Que ele chega super educado, dá beijo em todo mundo, abraça. Só que essa criança cresce, que é o caso, certo? Que ela já está crescida. E aí não é mais fofinho, né? Não é adequado esse tipo de comportamento e nem é socialmente bem aceito. Um adolescente, por exemplo, que a gente vê, principalmente adolescentes com deficiência, que isso foi estimulado lá desde pequenininho. Eu vejo isso muito nas crianças com síndrome de Down, que assim é muito estimulada essa coisa na infância do contato físico, do beijinho, do abraço. E, às vezes, até fica como um estereótipo de característica de pessoas com síndrome de Down. Gostar de abraçar, gostar de beijar, e não é nada disso. É uma construção social desse comportamento, né? E a gente precisa entender que, quando pequeno, a gente fica estimulando. E aí as famílias não param de estimular. Ou não sentam e falam, não é adequado. Essa pessoa tem um recurso muito bacana que é um quadro que chama Círculo de Intimidade, que você faz um círculo, vou te mandar, Simone. Então, assim, ele é um círculo que tem aqui o verde, acho que amarelo, não, vermelho, depois acho que vem amarelo, verde, são várias cores. E daí ali no centro são as pessoas do seu convívio. O pai, a mãe, o avô, a avó, o primo, a prima, a madrinha. Daí tem ali a pessoa que ela conhece na escola, os amigos da escola. E aqui tem a pessoa que trabalha na padaria, o carteiro, sei lá quem. Então, assim, e daí tem uma coisa que fica bem fácil da pessoa entender. Aqui é quem você pode abraçar, né? Aqui você dá a mão e o aqui você fala oi, tudo bom? Porque daí fica mais visual essa questão de entender o quanto você pode ser íntimo ou não daquela pessoa, né? Principalmente nessa questão do cumprimento. Porque realmente a gente, quando vai conhecer uma pessoa, a gente não abraça essa pessoa na primeira vez, a gente dá a mão. Né? À medida que a gente vai conhecendo e ficando íntimo, é que esse relacionamento, principalmente essa coisa do corpo, é que se aproxima mais. E isso precisa ser falado. Sim. Então, mas precisa ser falado isso em casa mesmo, assim, do tipo, e até já prevenir, sabe? Assim, a gente vai, sei lá, no laboratório colher um exame. Olha, a gente vai no laboratório colher o exame. Você não conhece aquelas pessoas. Você vai chegar e vai falar, oi, bom dia, só. Hoje a gente vai na casa da madrinha. Então, na madrinha, você vai dar um abraço e um beijo na madrinha, se você quiser. Ok? Então, precisa falar e precisa insistir para que isso entre e vire um hábito, né? Vire uma maneira dela entender que existem público e privado, né? Essa diferença precisa ser aprendida muitas vezes.
Então você tá sendo um mau exemplo, Simone. Eu sou o professor Jorge, diretor do Colégio VIP, e chegou ao meu conhecimento, assim, via Zap, um videozinho que eu achei muito bonitinho, que preciso agora rever, sabe? O conceito, que o título era assim, essa criança descobriu o jeito de mudar o mundo. Então é uma criança pequenininha, 2, 3 anos, que numa praça ou em algum lugar, não me lembro qual agora pelos vídeos, ela sai abraçando todo mundo e deixando todo mundo muito feliz de receber um abraço de criança. E eu achei aquilo muito bonitinho e repassei. Bonitinho agora, né? Ser agora, adequado. Venho aqui pedir perdão. Tá bom, ó, tem que avaliar o que vai compartilhar no Zap, hein? Mas acho assim, acho que quando essas questões estão sendo vigiadas, né, observadas por alguém que está protegendo e entendendo, ok. Mas certamente essa criança, por exemplo, ela não pode ter o conceito de que a gente não está assim, sempre numa praça onde as pessoas são todas amigáveis, né? Por isso que a gente fala de que essa questão da proteção dela, do respeito ao próprio corpo é importante. Então, ok, num momento, inclusive para gravar o vídeo, né, para trazer uma mensagem, né, de afetividade, de solidariedade, vale. Mas essa criança, ela fala assim, olha, a gente fez aqui um vídeo para a gente, né? A gente pode falar isso para a criança, mas você, no seu dia a dia, não pode sair cumprimentando e abraçando todo mundo, né? Mas ok você ter passado o vídeo. Acho que só, né? Acabamos. Doutora, bom dia. Meu nome é Mário, minha formação também é da saúde, eu sou fisioterapeuta, já fui conselheiro tutelar, hoje estou pleiteando novamente. Eu só queria colocar alguma observação no sentido de alguns adultos também têm um posicionamento muito errado perante uma criança. Principalmente adultos melosos que fazem questão de fazer aquele beijo molhado no rosto de uma criança. Cata, a criança quer beijar mesmo, né? Coisas que não é aquele beijinho de carinho, de você chegar, praticamente você não encosta. Então, eu sempre tive um cuidado muito grande com a minha filha em relação a esse tipo de coisa, de causar uma certa distância. Já tive problema com muitos professores da área da educação. Não vamos colocar a educação, só a escola, como um protetor da criança, porque ela também é abusadora. Sim, né? Inclusive a gente tem histórias que acontecem lá. Por isso que a informação tem que estar em todo lugar. E nem eu cheguei a proibir professor de chegar perto da minha filha. E no colégio aqui em Mariporã, fui dentro da escola, proibi de encostar na minha filha, coisa que ele fazia questão de cumprimentar principalmente as meninas. E era um professor da área de educação física. Né? Esses professores têm muito contato com a criança. Então, eu acho que assim, os próprios pais não são observadores nesse sentido. Porque existe muita distância dos próprios pais em relação à criança. Eles querem colocar muita culpa em cima de uma criança, mas eles é que são os omissos da história. Né? Deixa a educação de uma maneira equivocada. Ele acha que a educação tem que ser dada pela escola. Sim. Né? E a escola tem que dar educação cultural. A educação de contato tem que ser dentro de casa. Né?
Então, eu acho que muitas dessas situações a gente vê constantemente nas escolas, no dia a dia. Eu tinha, por exemplo, ainda tenho até hoje, minha filha tem 21 anos, é estudante de medicina, e ela tem até hoje uma senha, que a gente sempre usou desde pequenininha com ela. Se a pessoa chegasse perto dela e não desse a senha, ela não iria, ela gritaria, ela faria muito escândalo, que esse era o treinamento que a gente dava dentro de casa. Porque se não houvesse esse tipo de contato, essa senhazinha, que era uma coisa bobinha, só que só ela sabia, né? E eu e a minha esposa. É uma estratégia, né? Que a família É uma estratégia de proteção. Uhum. Então, acho que assim, eu olho também pelo lado, não só da proteção da criança, mas da omissão, Educação do adulto. né? Da omissão dos adultos. Uhum. E os adultos são os principais mecanismos de defesa que a criança deveria ter, e eles são os próprios abusadores, de uma maneira subjetiva. Uhum. Eu só queria colocar essa Não, sim. observação. Eu acho importante, porque a gente está falando aqui da informação chegar para as crianças, mas a informação vai chegar através dos adultos. Né? E uma maneira dessa família se aproximar dessa criança, principalmente em relação a criança perceber esse entorno, esse beijo molhado que está esquisito, é através das conversas que acontecem em casa. Né? Então, assim, se os pais não tiverem essa conversa, isso não vai chegar às crianças. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu pelos dados que 70% das vezes os abusadores estão dentro de casa ou são do convívio. Então, esse tipo de informação também tem que chegar através de outras fontes. Porque se você tiver um abusador ali dentro da casa, a família, a gente sabe disso, às vezes é conivente, às vezes não é conivente, mas é vulnerável, uma mulher vulnerável, né, que não consegue denunciar ali o outro abusador que está em casa. Essa informação tem que chegar por outro meio, porque não vai chegar ali, porque não é interesse daquela família de que aquela criança saia falando. Então, tem que chegar na escola, ou na catequese, na igreja, sei lá, em algum outro lugar, né? Bom dia, doutora. Posso fazer uma pergunta, Paty? Eu não ia fazer. Bom dia, doutora Ana. Meu nome é Rogério, eu trabalho aqui na Câmara, né? Pergunta de leigo, tá? Não dá para escutar, agora dá. Meu nome é Rogério, eu trabalho aqui na Câmara. Eu não ia fazer pergunta, acho que você até já respondeu nessa última palavra, mas eu queria só reforçar. Quando a negligência da família, ou ela fazendo vista grossa, e outra pessoa de fora percebe esse excesso que está acontecendo com a criança, o dever dessa pessoa de procurar qual equipamento da rede para poder fazer uma denúncia, ou que não seja caluniosa também, né? Porque é uma coisa muito grave. É grave, Rogério, mas assim, a orientação é que as denúncias ocorram mesmo na suspeita. Entendeu? O pessoal do Conselho Tutelar ali pode até falar melhor do que eu. A gente tem várias vias de denúncia. Tem o próprio Disque 100, né? Tem os conselhos tutelares, tem várias delegacias, se for alguma coisa meio flagrante, acho que é isso, tem as varas da infância. Então, assim, mesmo na suspeita, e qualquer pessoa, porque assim, qualquer pessoa tem uma missão importante na vida, que é proteger qualquer criança. A criança é a pessoa vulnerável. Então, não importa se você é vizinho, se você passou na rua e viu alguma coisa dentro daquela sala que você falou, nossa, que é isso? A gente tem obrigação de apurar o que está acontecendo, mesmo na suspeita. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Esqueci de parabenizar também pela apresentação, que foi incrível, tá? Obrigada. E é mais ou menos só deixar claro que existem esses equipamentos na rede, o cidadão comum, né, se deparando com isso, ele tem o dever de proteger a criança. Exatamente. Meu nome é Davi, estou como conselheiro tutelar. Lembrando que é dever da sociedade todo tipo de qualquer
violação à criança, né? Então tem que denunciar. Nós temos o canal Disque 100, é uma ligação gratuita, sem identificação. Temos o canal do Conselho Tutelar, tem os telefones fixos, o telefone do Conselho divulgado. Em Mariporã nós temos já o programa de escuta especializada, que é no CREAS. Então a gente encaminha esses casos para que seja feita a escuta apenas uma única vez, como já foi falado. Então lembrando, dever da sociedade denunciar, tá bom? Obrigada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Olha, nós agradecemos imensamente, doutora Ana. A gente sabe que a informação salva. Então, o MyPed, sempre que possível, está apoiando essas ações, né, de levar informação importante para a sociedade. Agradecemos a presença de todos vocês. Ficamos muito felizes, né, por ter pessoal da educação, da saúde, do desenvolvimento social, Conselho Tutelar. E sigam a gente no Instagram, depois a gente vai colocar a sugestão do círculo lá no nosso site para vocês pegarem. Patrícia, que tirou aquelas fotos que a gente tirou aqui, manda para a Patrícia como nome, que a gente possa no Instagram dizendo, né, quem estava aqui, as pessoas que estão espalhar, né, gente? Vocês não vieram aqui para guardar segredo, certo? Vocês vieram aqui para espalhar isso. Então, assim, vamos falar aqui os nossos vereadores, secretários, para imprimir as cartilhas, para fazer formação com professoras, com famílias, com associações, as famílias do MyPed, por exemplo. Eu acho que a coisa é espalhar, porque, como a Patrícia acabou de falar, salva a vida de verdade. Muito obrigada, um ótimo dia para vocês.